Você não se tornou preguiçoso do dia pra noite. Muitas vezes você só tá exausto. Principalmente porque você não sabe gerir a sua energia para dar conta de tanta coisa. E não existe outro caminho. Uma hora você vai falhar. E eu trouxe esse vídeo especialmente porque recentemente eu passei por um período da minha vida que eu tive que lidar com exaustão extrema, que me fazia não conseguir fazer nem as mínimas coisas, nem as coisas que me davam prazer. E eu hoje vou trazer 5 hábitos que eu inseri na minha rotina, que me salvaram a minha mente, me fizeram ter muito mais disposição. E tudo aqui tem respaldo científico, obviamente. Olá! Meu nome é Eduarda Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te contar algumas coisas que me fizeram conquistar uma maior qualidade de vida em meio a tanto caos. Quem me acompanha aqui, se você não acompanha, você tá vacilando, então já segue, já ativa o sininho aqui no canal, porque toda terça e toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem vídeo novo pra você assistir. E se vocês não perceberam, eu vivi uns momentos um pouco turbulentos, né? Quem sabe, quem não sabe... E eu tive que lutar muito pra fazer as atividades mínimas do meu dia. Eu tive que lutar muito, às vezes, até pra fazer uma comida, pra ir trabalhar, pra ir pra universidade. E eu percebia que, além de estar lidando com um problema de saúde, eu também estava lidando com um problema de exaustão, que eu tinha tentado abraçar o mundo, eu estava tentando fazer muita coisa e eu tinha esgotado completamente, eu não via mais prazer em nada. E às vezes a gente acha que isso é algo que vai ser resolvido só com medicação, só com terapia, mas você também precisa dar o primeiro passo e começar a agir e colocar certas coisas no seu dia, começar a se organizar de certa forma para que sua rotina se torne execuível, se torne sustentável. Porque não existe, gente. Uma coisa que eu tava refletindo um dia desses é que eu tenho muito essa coisa de eu nunca vou ser mais nova do que eu sou agora. E que agora é que é a minha hora de dar tudo de mim, sabe? Então eu tava pensando, mas seria tão bom todo dia à tarde eu poder tirar um cochilinho. Aí eu penso, nossa, mas quando meus filhos já estiverem criados, eu vou poder fazer isso. Mas agora não é a hora de eu construir, de eu fazer tudo isso. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha muita inveja, tipo, da minha mãe. É uma besteira, mas eu tinha muita inveja da minha mãe. Tipo assim, quando acabava o dia de trabalho dela, ela não precisava mais fazer nada envolvendo trabalho, ela precisava fazer as coisas de casa, né? Porque minha mãe sempre cuidou da casa. E aí eu ficava tipo assim, nossa, eu passo o dia na escola. E aí quando dá a noite eu ainda tenho que fazer coisa da escola, isso é muito injusto. E eu ficava assim, eu ficava me achando, sabe? Gente, eu no auge dos meus 16 anos de idade, mas eu me achando a coitada. E aí hoje em dia eu já penso, meu Deus, graças a Deus, eu sou nova o suficiente pra eu chegar em casa, eu ter 1001 demandas de trabalho, de estudo, da faculdade pra resolver. E eu ter energia pra resolver isso. E tudo isso que eu tô tendo que gastar a minha energia pra resolver, eu estou gastando pra construir um futuro muito melhor daqui a alguns anos, pra que meus filhos talvez não tenham que trabalhar tanto quanto eu trabalho, ou talvez possam ter o luxo de trabalhar com o que eles amam, não necessariamente só trabalhar pra se obrigar a trabalhar só pra ganhar dinheiro, enfim. É uma reflexão que eu trouxe pra vocês, que às vezes a gente fica se martirizando muito, mas é porque a gente perde a nossa noção de longo prazo. Mas vamos pro tópico do canal aqui. Existe uma coisa que drena completamente a sua energia e você não percebe, que é se sobrecarregar de decisões todos os dias. Eu não lembro se é em O Poder do Hábito ou se é hiperfoco. Eu acho que é em O Poder do Hábito. No Poder do Hábito, o autor fala que a gente tem um número de energia que você consegue gastar com suas decisões. Então, deixa eu te explicar. Se de manhã cedo você já teve que escolher entre tomar no café da manhã, o que está no seu plano alimentar, que é um pão com ovo, ou um pedaço de bolo, e você escolheu o pedaço de bolo, ali você já está esgotando a sua energia de decisão, porque você já começou o dia no basal baixinho. No entanto, se você ao longo do dia vai se reforçando, vai se tomando decisões positivas, você vai ficando mais treinado a tomar melhores decisões. Se você passou o dia inteiro comendo certinho e tal, e durante a noite você precisa ir treinar, se você tiver comido certo, tiver tomado várias decisões que alinhassem para isso, você vai com facilidade maior pra academia. Por outro lado, se você tiver passado o dia, tipo, hoje eu vou pra academia à noite, então hoje no almoço eu vou pedir uma coisinha diferente. Eu mereço um docinho, eu mereço não sei o quê. Então, a chance de você ir nesse cenário pra academia à noite é muito menor, porque você colocou o seu poder de decisão lá embaixo, ou seja, você não tá tomando as melhores decisões. E a grande questão aqui é que a gente sabe que na vida real, você não pode contar sempre com o seu bom senso pra tomar boas decisões. Pelo menos eu não posso contar com o meu, não sei vocês. Mas tem dia que eu não tenho noção alguma. E aí, a grande questão é que você precisa tirar essa sobrecarga de si. O que você puder escolher, não escolher, você precisa escolher. O que você puder escolher, não escolher, você precisa escolher. É isso! No sentido de que, se você já deixar as coisas encaminhadas pro dia,
você tá diminuindo o seu poder de decisão, você tá diminuindo a energia que você vai gastar decidindo algumas coisas. Isso vai facilitar muito o seu caminho. Então, por exemplo, se você tem um ambiente que já é completamente condicionado ao seu estudo, você vai sentar ali, se você colocar uma série, colocar uma coisa, você vai ficar, nossa, mas que situação estranha, eu devia estar fazendo outra coisa. Ou, por exemplo, se você se acostumou a ir treinar todos os dias no mesmo horário, em algum dia, por exemplo, você resolve dormir, você resolve fazer uma coisa, você vai ficar, nossa, mas... E isso é o hábito em si. Mas também você pode fazer, por exemplo, eu me organizei agora de uma forma para que eu condicione os meus horários a uma coisa só. Eu não gostava de me organizar assim, mas eu percebia que se eu tivesse um horário específico todos os dias para fazer a mesma coisa, diminuía a chance de eu não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu já estabeleci que durante a manhã eu vou treinar. E aí, durante o resto da minha manhã, eu vou destinar para coisa de trabalho. Porque geralmente é a hora que eu tenho mais demanda de trabalho. E aí, durante a tarde, eu consigo estudar. Por quê? Porque se de manhã eu for estudar, toda hora vai ficar chegando notificação no meu celular de que eu tenho que resolver uma coisa de trabalho, tenho que aprovar um vídeo, tenho que digitar uma nota, tenho que resolver uma coisa com tal aluno. Se eu resolver logo tudo isso pela manhã, à tarde eu consigo desligar meu celular, colocar ele no modo avião e ficar mais tranquila para só estudar. E isso cabe em qualquer coisa. Então, se você sabe que você tem uma demanda muito grande, eu preciso limpar a casa. Você vai estudar, vai ficar o tempo todo pensando, nossa, mas tá cheio de poeira aqui. Eita, a caixa do gato. Diminua o poder de decisões. Então, eu, por exemplo, eu tenho roupas específicas para estudar. Eu tenho aquela roupa de ficar em casa, que todo mundo que é classe C tem, né? A roupa de ficar em casa, que é um pijaminha. Mas geralmente eu tenho roupas específicas que são pra estudar. Que é uma roupa que não é um pijama, pra não ficar desleixada, mas também não é uma roupa arrumada, que eu vou conseguir estudar tranquila. Até porque geralmente eu gravo vídeo estudando, então eu não posso estudar toda desleixada. E aí isso faz com que, no momento que eu tô ali trocando de roupa, eu já estou condicionada a ir estudar. A mesma coisa funciona, por exemplo, com refeições. Eu percebia que eu vacilava muito nas minhas refeições porque eu deixava pra fazer no dia. Então, era 11h30, eu tava morrendo de fome e eu tinha que fazer meu almoço. E eu pensava, nossa, mas eu tenho que resolver tanta coisa. E aí, hoje em dia, como eu já tenho um plano alimentar e eu já deixo as marmitas separadas, fica muito mais fácil, porque eu só descongelo a comida. E aí eu como. É a melhor comida do mundo? Não, porque sou eu que faço, então de qualquer forma não ia ser a melhor. Mas aí eu estou diminuindo o poder de decisão de eu ter que pedir um iFood ou não. Então, às vezes, eu tava no meu trabalho e eu percebi que, nossa, já deu aqui 1h30, 2 horas eu tenho uma aula, não vai dar tempo de voltar em casa. Aí eu tinha que comer alguma besteira por lá. Hoje em dia eu saio de casa, já comi a marmita, porque eu sei que se eu precisar comer lá, tô com a marmita lá. Então, é você diminuir a sua sobrecarga de decisões. O que você não precisar tomar decisões, o que tiver lá imediato já fica muito mais fácil. Então, é você, no meio da tarde, você sabe que você vai comer uma besteira, você já vai levar o seu lanchinho pronto, porque você não vai querer desperdiçar o que você levou. Ou pelo menos vai diminuir a chance disso acontecer. Com estudos é a mesma coisa. Se você vai pra um lugar, você já vai com o que você vai precisar estudar. Você não vai naquela tipo, não, se der tempo, eu vou em casa, eu pego minhas coisas, estudo. Não, já leva o tablet, o notebook, a apostila, o que for pra você estudar ali. E a outra coisa que nem é um hábito aqui, mas que a gente coloca na cabeça de vocês, que se você quer ter uma rotina de estudo sustentável, se você quer ser uma pessoa que estuda muito, você tem que se habituar a estudar em qualquer lugar. Então, antes eu tinha muito aquilo de, não, eu só estudo no meu cantinho, na minha cadeira, que é ergonômica. Não, hoje em dia, tô na sala de espera do médico, eu tô estudando. Tô na academia fazendo cardio, posso estar estudando. Tô no meu trabalho, e aí tá na hora do almoço, posso estudar. E tudo isso é algo que fez com que eu estudasse muito mais. E mesmo que não com a melhor qualidade, mas que eu tô o tempo todo tendo contato com questões, com flashcards, seja como for. O que me ajuda muito a ter isso na minha rotina é o Estratégia Med. Desde que eu assinei ele, isso faz com que, num aplicativo, num computador muito simples, eu consiga ter um banco de questões gigante, com comentários em vídeo e em texto, e eu consiga ter flashcards prontos, sem eu ter que ter o trabalho de montar, além de aulas muito simples que eu consigo assistir ali em pouco tempo. Então ajudou muito, muito na minha rotina. Se você também quer ter acesso ao melhor cursinho de residência do Brasil, basta você clicar no link abaixo e utilizar meu cupom, que aí você ganha 10% de desconto em todos os cursos de Estratégia Med. Outro hábito que eu incluí na minha vida foi estruturar ao máximo a minha semana para que eu tivesse dias específicos para cada coisa. E isso também se relaciona com o primeiro tópico, porque isso diminui o meu poder de decisão. Então, antes eu vivia muito no modo crazy, sabe? No dia anterior eu ia decidir o que eu ia fazer no meu dia. Só que agora eu percebo que, se eu tenho dias específicos para cada coisa, fica muito mais fácil eu não furar nessas coisas. Então, por exemplo, eu sei que quarta-feira de manhã é o dia que eu não vou trabalhar pela manhã. Então é o dia que eu vou usar, talvez, pra limpar minha casa, é o dia que eu vou usar pra fazer as compras que eu preciso. Na segunda-feira, eu sei que a minha aula geralmente é online, na segunda-feira à tarde, ou então ela acaba mais cedo. Então eu já deixo esse horário pra resolver minhas coisas de trabalho. Percebam como não é ser algo fixo, mas é algo que eu não fico na dúvida do que eu preciso fazer ou não.
Então, deu segunda de manhã, eu não sei o que fazer, eu já tô ali. Ah, não, segunda de manhã é meu dia de gravar vídeo pra vocês. Então, por isso que eu tô gravando aqui. E aí, isso facilita muito porque diminui também o meu poder de decisões. E também, gente, o seu cérebro adora rotina. Todo mundo gosta de rotina. Até aquela pessoa, não, é porque eu gosto de ver sem rotina, não. A gente gosta de ter o que fazer todos os dias. A gente gosta de ter especificamente como fazer cada coisa. Então, antes eu ficava assim, não, no dia eu vou decidir se eu vou trabalhar de manhã ou de tarde, porque eu tenho esse privilégio, graças a Deus. E hoje em dia não, eu já sei que dia tal eu vou trabalhar pela manhã, dia tal eu vou trabalhar à tarde, porque isso facilita, faz com que eu consiga me programar muito melhor e que eu renda muito melhor. Porque eu já estou condicionada a fazer um dia todo igualzinho, todo bonitinho. E isso facilita muito a minha vida. Então estabeleça, já, por exemplo, segunda-feira é o meu dia de fazer questões, é o meu dia de corrigir simulado. Então seu cérebro já vai estar condicionado a isso. E isso facilita porque você tem que tomar uma decisão menor e você tem que pensar menos do que fazer ou não. Então vai economizar aquela energia de você estar, mas é tanta coisa pra fazer, o que é que eu vou fazer mesmo? Não, você já tem o seu dia específico pra cada coisa. Isso facilita muito. A terceira coisa que esse mantra de verdade mudou minha vida é entender que eu não sou bombeiro. Eu não preciso o tempo todo estar apagando um foguete. Ou seja, eu não preciso viver no modo reacional, no modo, sabe, combativo o tempo todo. E isso você pode interpretar de várias formas, mas eu quero dizer que eu não vou viver esperando a bomba explodir, esperando a casa pegar fogo pra eu jogar água nela. Eu vou viver já antecipando esse tipo de coisa. Porque o que acontecia antes? Como eu tava equilibrando várias coisas na minha mão ao mesmo tempo, eu sabia que alguma hora, alguma daquelas coisas ia cair, mas eu ficava assim, não, mas até onde eu aguentar, eu vou aqui ficar. Só que esse ato de tentar equilibrar 1 milhão de coisas me desgastava muito e fazia até com que a coisa caísse muito mais cedo do que ela precisava cair. Então eu parei de ser aquela pessoa que vivia esperando a bomba explodir, querendo corrigir a bomba. Primeiro, a bomba explodiu, ok, é a vida, tá bom. Eu tenho como resolver ela? Talvez, mas compensa. E isso eu falo no sentido de, por exemplo, eu sei que eu tô muito atarefada essa semana e aí eu tenho uma prova na sexta-feira. Meu amor, se der segunda-feira, você vai ter uma semana altamente atarefada e você não se planejou pra estar na sexta-feira, dificilmente você meter o louco e você querer passar essas 4 noites até sexta-feira sem dormir vai fazer com que você tire uma nota maior. Provavelmente você vai tirar uma nota menor e vai ficar mais estressado e mais frustrado. Então, isso tá até muito zen, né, pra parecer, mas realmente eu comecei a aceitar algumas coisas. Então eu comecei a aceitar que, eu não me planejei pra isso. E aí eu não vou ter como fazer. Não tô falando especificamente de uma prova, mas, por exemplo, no caso da prova, eu não consegui me organizar pra eu conseguir estudar o máximo que eu podia pra essa prova. Eu vou deixar de fazer ela? Não. Mas vou estudar o que der, vou estudar ali a quantidade mínima de horas que der por dia. Mas isso tira da minha ansiedade que eu precisava ter planejado. Tá, eu precisava, mas a bomba explodiu e eu não tenho como desexplodir ela. E é isso. E eu percebo muito que a gente vive nessa coisa, sabe? A gente vai vivendo as coisas no modo louco. E aí, quando a coisa explode, a gente fica, meu Deus, mas quem imaginava que isso iria explodir? Todo mundo. Todo mundo. Então você tá negligenciando ali uma matéria há 4 meses, 5 meses, e aí de repente vem uma prova dela, ou então se você faz cursinho, você vai mal naquela área e você fica, meu Deus, agora eu preciso dar toda a minha energia pra estudar isso. Meu amor, se você tivesse lá no começo, estudado desde o começo, aí a gente resolvia esse problema. Agora você só pode remediar danos. E aí você vai pensar, compensa a energia que eu vou gastar remediando esse dano? E isso é algo que me faz refletir muito. Eu não sei se tá ficando claro pra vocês, porque pra mim foi algo que demandou muita energia. Sabe, depois que eu atingi esse nirvana, que eu consegui entender que, tá tudo bem as coisas darem errado. Ok. Tipo, eu fui pra prova de uma liga que eu queria muito entrar, só que eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer ou não. E eu decidi no dia anterior. E aí acabou que eu não estudei. Então, ali na hora da prova, eu tava muito nervosa pensando, ai meu Deus, e se eu não passar? Eu parei e pensei, mas eu nem estudei. Pra que eu tô me cobrando em passar pra uma coisa que eu não estudei? Então, tipo, a bomba tinha 90% de chance de explodir. E 10% de chance de não explodir. Eu ia ficar ali, ai meu Deus, não. Eu fiz o meu máximo, o que eu podia salvar 10% ali, eu fiz foi tentar fazer uma prova boa. Mas quando a bomba explodisse, ou seja, quando a bomba emocional viesse, que era de não ter sido aprovada e aí me sentir mal e me sentir rejeitada, claro que eu fiquei triste, mas eu fiquei tipo, eu não estudei. Bola pra frente. A quarta coisa que eu implementei na minha vida, e agora o meu toque ele tá me deixando um pouco incomodada, porque o nome dela é a regra dos 3, então eu devia ter deixado ela no hábito 3. Vacilei. Mas enfim, a regra dos 3 é que eu sempre vou ter 3 top prioridades na minha semana. Essas 3 top prioridades vão direcionar todos os meus hábitos daquela semana. Então, se é uma semana que, por exemplo, semana passada foi aniversário do meu namorado.
E então a gente comemorou no dia anterior, no dia seguinte, acabou que eu saí da minha dieta quase todos os dias. Isso também desregulou meu sono. E aí fez com que eu fosse menos na academia. Então percebe como virou uma bola de neve? Então eu sei que essa semana, uma das minhas prioridades é a minha alimentação. É eu voltar pra minha alimentação no plano alimentar bonitinho. E aí, eu também sei que eu tenho uma prova quinta-feira. Então, o meu segundo pilar é estudar pra prova de hemato. E o meu terceiro pilar é corrigir uns trabalhos aí que eu tenho pra corrigir do meu trabalho. Então, percebam como, hoje é segunda-feira de manhã, eu já tenho muito bem alinhado quais são as minhas 3 top prioridades. Então, talvez eu tenha menos tempo, por exemplo, para responder meus flashcards. Ou, por exemplo, talvez eu tenha menos tempo para atender alguns alunos. Então, talvez eu tenha que remarcar esses alunos para a semana que vem, para marcar os alunos para a semana que vem. Você começar todas as suas semanas com essa intenção, entendendo quais são as suas top prioridades, isso tira uma carga mental tão grande de você ter o tempo todo que ficar pensando: meu Deus, eu quero resolver tal coisa. Não, minhas prioridades são essas 3 coisas. O que estiver fora dessas 3 coisas será remanejado para a semana que vem. E aí, semana que vem, você vai pensar: será que eu consigo encaixar isso? Eu não tô dizendo pra você escolher só 3 coisas e jogar pra cima as outras e ai, que se lasque. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ter prioridades e as outras coisas vão ser encaixadas se necessário. Porque se não der pra você encaixar, você vai ficar maluco? Convenhamos aqui. Você vai ficar maluco toda vez que não der pra encaixar uma coisa. Aí por isso vocês vivem no modo bombeiro o tempo todo, porque você não tem prioridade, você não tem organização pra entender o que é importante. Claro que vai viver sempre ansioso. Eu, hein? A última coisa não é bem um hábito, mas é uma coisa que você precisa entender. É que ser uma pessoa que dá conta de muitas coisas, ou ser uma pessoa que dá conta muito bem, mesmo que de poucas coisas, exige não só esforço, exige um sistema. E exige principalmente abdicação. E aí eu não tô aqui pra falar, porque eu acho que você já tá querendo saber que você vai ter que abdicar de muitas coisas. Então eu sempre gosto de falar que eu escolho as minhas personalidades das épocas da minha vida. Então vão ter épocas da minha vida que eu preciso me dedicar mais à minha família. E infelizmente essas épocas não acontecem tanto quanto preciso, porque enfim, não dá tanto tempo. Vão ter épocas que eu vou precisar me dedicar mais à minha casa, vão ter épocas que eu vou ter que me dedicar mais aos meus estudos, vão ter épocas que eu vou ter que me dedicar mais ao meu trabalho, e assim é a vida. E entender que naquele momento eu tô na skin da estudante faz com que eu não fique pilhada pensando: ai meu Deus, eu devia estar trabalhando. Não. Porque ser multifuncional também é entender que você não vai ser perfeito em tudo. Porque não existe. Se você quer ser muito boa numa coisa, 95% da sua energia tem que estar destinada para aquela coisa. E aí, é sempre uma escolha que você vai ter que fazer. E aí, isso é o que me dava muita dor. E eu já ainda sinto dor, mas eu lido melhor com isso. Que é que, se eu fiz escolha de lidar com várias coisas, eu não vou poder exigir de mim que eu seja 100% em alguma dessas coisas. A não ser que eu abdique dessas coisas. Não sei se fez sentido pra vocês. Mas é entender também que o ser humano, ele tem um limite. E se você tá se obrigando a ser muito bom em várias áreas da sua vida, você vai acabar não sendo bom em nenhuma delas. E aí você tem 2 caminhos. Ou você vai focar em uma única delas e deixar as outras um pouco de lado, ou você vai entender que você nunca vai conseguir ser o melhor que você consegue no tempo que você consegue. Eu espero que vocês fiquem com essa reflexão. Dos 5 conselhos que eu dei, acho que essa foi a que mais mudou a minha vida mesmo, que é uma reflexão que eu tenho que fazer todos os dias. E eu tenho que, na hora que eu tô estudando, eu tenho que parar e pensar: tá, é isso. Eu escolhi dar conta de várias coisas, então eu não consigo ser perfeita em tudo. Mas eu vou continuar tentando, obviamente. Se você gostou desse canal, não esquece de se inscrever e mandar o vídeo pros seus amigos. Gente, por favor, se você gosta do meu trabalho, na hora que você assiste o vídeo, você copia esse link e manda pra alguém, nem que seja pra você mesmo. Porque as primeiras 24 horas de vídeo do YouTube são as horas que o YouTube decide se aquele vídeo é importante, se ele é relevante ou não, ele vai distribuir. Então você vai me ajudar a comprar ração pra Bob e pra Clarice, né? Por favor. E é isso. Um beijão. Tchau, tchau.